Por exemplo, a casa é muito maior do que eu imaginei. Eu gostaria, assim, se fosse nos meus sonhos mesmo, seria uma casa um pouco menor. Chegamos ao nosso quarto vídeo dessa série do Diário de Obra da nossa casa e por mais que pareça que eu esteja sozinha, eu não estou, o Érico está atrás dessas câmeras. Oiê! Mas hoje, como a gente vai fazer o tour pela planta da nossa casa, não cabia nós duas na tela. Então a gente vai deixar um espaço aqui pra caber a nossa planta e vocês poderem ver tudo. Então hoje a gente vai mostrar pra vocês todos os detalhes da nossa planta, com tudo que a gente decidiu ter, o tamanho da nossa casa, cada um dos cômodos, e eu espero que vocês gostem. Da primeira planta que a gente fez até essa planta que a gente tem agora, levaram meses. A planta passou pela mão de várias pessoas e também demorou pra gente entender um pouco quais eram as nossas prioridades com a casa, o que a gente queria, quais eram as nossas limitações também. A gente falou disso, né, num dos vídeos anteriores, que às vezes tem determinadas coisas que a gente quer, mas que não dá pra gente fazer porque a gente tem algumas limitações de espaço, de terreno, enfim, são várias questões que fazem com que a gente tenha que fazer escolhas, tomar algumas decisões. Por exemplo, a casa é muito maior do que eu imaginei. Eu gostaria, assim, se fosse nos meus sonhos mesmo, seria uma casa um pouco menor, mas por algumas questões de disposição de cômodos e do primeiro e do segundo andar e do formato que é o terreno, a gente não conseguiu fazer uma casa menor. E vocês vão conseguir entender isso agora que a gente vai mostrar a planta pra vocês. Então, como vocês estão vendo aí, essa é a planta da nossa casa, esse é o primeiro andar. Como vocês podem ver, o nosso terreno é um terreno comprido. Então ele tem, ó, aqui ele tem 30 metros por 10 metros. Então, como vocês podem ver, a nossa casa é um grande retângulo, né? E isso foi uma das nossas limitações. E uma outra limitação que a gente teve é que pelas regras do condomínio onde a gente mora, e eu acho que existem essas regras em qualquer lugar, mesmo não sendo em condomínio, qualquer lugar tem alguma regra que a gente precisa seguir. Então, por exemplo, aqui no nosso caso, a gente tem que ter esse recuo de 5 metros da frente, essa aqui é a frente da nossa casa, então para esse lado aqui a gente tem a rua, e a gente precisa ter um recuo de 2 metros de um dos vizinhos, ou seria 1,5 metro dos dois lados, ou 2 metros de um lado só. Então, pra gente não perder 3 metros, né, de largura do terreno, a gente optou, e que é o que a maioria das pessoas fazem aqui, por ter 2 metros de um lado só. Então, esse lado aqui a gente tá colado com o muro do vizinho, e do outro lado a gente tem aquele espaço. E aqui no fundo a gente também precisa ter um recuo de 1,5 metro, se não me engano. Então, qualquer coisa que a gente for fazer aqui no jardim, e que a gente vai fazer, a gente precisa desse recuo também de 1,5 metro, e esse recuo aqui, gente, segue até o final do terreno, não é porque é fundo do terreno que a gente pode construir, a gente não pode construir. Então vamos começar, né? Aqui, como vocês veem, a entrada da casa, a parte da frente da casa. Logo no começo a gente tem a nossa garagem, o nosso abrigo para autos, que no início eu não queria uma garagem para 2 carros, porque eu e a Erika, a gente não sonha em ter 2 carros, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. E pela planta não fazia muita diferença mesmo a gente ter uma garagem para 1 ou para 2 carros. E aí vocês vão ver que a entrada da nossa casa é pela lateral, ela não é pela frente. Aqui, na verdade, é uma janela gigantesca, que no dia que a gente for mostrar pra vocês o projeto de interiores e vocês verem o que a gente aprontou com essa janela, vocês vão querer fazer na sua também. Então a gente vai entrar por aqui, por essa porta, vai ser uma porta linda, daquelas de novela, que tem vidro nas laterais, uma porta de madeira. E a gente vai entrar na sala de estar, sala de TV, porque eu sei que tem muitas casas que as pessoas têm várias salas, a gente vai ter uma sala só, e a gente fez um combo de várias coisas incríveis na mesma sala. Então aqui nessa sala a gente vai ter esse espaço, que vai ser um espaço de convivência, um espaço de assistir televisão, um espaço de receber as pessoas, e tá um lugar assim, ó, super gostoso, super confortável, super delícia. Logo aqui, seguindo, a gente tem um outro espaço aqui que também vai ser surpresa quando eu mostrar o projeto de interiores, mas a gente tem a nossa escada, que vai ser aquelas escadas maravilhosas, que você sobe um pouquinho, aí você dá a volta e continua subindo. E aí, como vocês podem ver, logo em seguida dessa escada, a gente tem a cozinha gourmet, e a gente não tem parede nenhuma dividindo nenhum dos espaços, então é basicamente um grande salão. Essa cozinha gourmet, que eu não sei porque as pessoas chamam de gourmet, pois é só uma cozinha. A gente tem algumas coisas que estão indicando aqui que a gente já não vai ter. Por exemplo, a gente não vai ter churrasqueira, porque a gente não tem muito hábito de fazer churrasco. Essa mesa aqui, ela tá invertida, na verdade. A ilha tá pra lá e a mesa com as cadeiras tá pra cá agora. Mas se vocês repararem, ó, todo aqui nesse cantinho da tela tá mostrando a medida dos espaços. A gente tem
7,25 metros de cozinha. É muita cozinha. É cozinha pra sempre. E por que que a gente teve que fazer esse espaço tão grande? Porque aqui embaixo, nessa parte, a gente vai ter 2 dormitórios que são pros nossos possíveis babies. E a gente queria fazer 2 quartos e, como vocês podem ver, não são quartos muito grandes, né? São quartos de 3,20 por 3,40. Então a gente fez um quarto que coubesse uma cama de casal. Como a gente não tem filho ainda e provavelmente a gente não vai ter logo que a gente entrar nessa casa, né? A gente quer transformar esse quarto num quarto de visita pra receber a família da Érica, receber nossos amigos. Então a gente queria que fosse um quarto que tivesse uma cama de casal. Eu tenho a experiência aqui dos meus quartos onde eu morei na casa dos meus pais, que são quartos menores do que esse aqui. E são quartos muito justinhos, muito apertados, que depois de ficar mais velha, assim, eu quis colocar uma cama de casal. E nossa senhora, eu e a Érica, a gente sabe que foi viver nesse quarto os primeiros meses que a gente veio morar aqui em Mogi. E é muito apertado, né, amor? É muito justinho. A gente tinha que escolher um dos lados só da cama pra ter mesinha de cabeceira, porque não cabia dos 2 lados. Aí aquele apertamento pra você sair da cama, assim. Então eu quis fazer, né, a gente quis fazer um quarto que ele fosse pequeno, mas que ele não fosse minúsculo. Então é um quarto normal, é até mais ou menos um padrão de tamanho de quarto de apartamento, não é tão grande assim, né? E antes dos quartos, na verdade, a gente tem esse primeiro banheiro, que é o banheiro social, e que é um banheiro que a gente quis fazer com acessibilidade. Na minha família eu tenho algumas pessoas que são cadeirantes e eu achei importante a gente levar isso em consideração porque é uma coisa que as pessoas não pensam quando vão construir casa. E mesmo pra gente, assim, às vezes, né, nossos pais vão ficando mais velhos, às vezes tem a necessidade de ter um banheiro maior, mais acessível, então a gente achou importante fazer. Então esse banheiro, ele não é um lavabo, ele é um banheiro mesmo, tem chuveiro, porque é o único banheiro acessível da casa toda. Os outros banheiros não dá pra você ter acesso se você usa cadeira de roda. E aí, voltando aqui pros dormitórios, como vocês podem ver, a gente fez uma escolha muito inteligente de ter um banheiro só para 2 quartos. No projeto inicial da nossa casa, a gente tinha 5 banheiros dentro dessa casa. E eu entrei em pânico, porque assim, banheiro é o lugar mais caro e o lugar que dá mais trabalho pra gente limpar. E assim, no início, sendo só eu e a Érica, quem precisa de 5 banheiros? Então um dos banheiros que a gente reduziu foi esse banheiro das suítes de baixo. E aí o que é legal é que ficam 2 suítes e o que a gente também acha muito importante é que ter um banheiro compartilhado pros nossos filhos no futuro é uma forma deles aprenderem a dividir. Eu e a Érica, a gente teve a experiência de dividir quarto com os nossos irmãos quando a gente era menor. E eu só tenho boas recordações dessa fase, assim. A Érica tem uma experiência um pouco diferente da minha, mas pra mim foi, tipo, uma experiência maravilhosa. Então esse banheiro, que eu acho que eles chamam de banheiro conjugado, se não me engano, ele é um banheiro bem pequeno. Vocês podem ver aí, comparado com esse outro banheiro aqui, ele é muito pequenininho. Mas tudo bem, as crianças vão se virar, se alguém quiser usar o banheiro de fora, usa também. E aí aqui no meio a gente tem um hallzinho, que é só pra dar acesso às 3 portas, né, do dormitório 1, dormitório 2 e desse banheiro. E logo aqui do lado, a gente tem a lavanderia, que tem uma coisa que é muito legal, que ela tem uma porta que dá pra cozinha e ela tem uma porta que dá pra fora da casa. A gente vai ter um varal suspenso aqui, mas vamos supor que a gente precise colocar a roupa pra fora. Ao invés de a gente passar pela cozinha pra levar pro lado de fora, a gente já leva pra fora da casa e já leva pra esse corredorzinho. Essas linhas pontilhadas aqui que vocês estão vendo é onde vai o beiral da casa. Sabe quando o telhadinho dá aquela, tipo, a parede tá aqui e o telhado ele vem um pouquinho a mais? É esse pedacinho assim. Então tem um pedacinho aqui que a gente conseguiria colocar um varal se a gente quisesse. Então por isso que a gente optou por essa porta, e é uma porta também que tem uma ventilação. Então vai ajudar a secar as roupas também. Então por que que a nossa casa teve que ser tão comprida? Porque os quartos precisavam ficar desse lado, porque é esse lado que bate o sol, e é muito importante que os quartos fiquem sempre do lado onde bate mais sol, né? Como essa distância aqui era o mínimo que a gente podia ter pra poder ter um espaço legal dentro dos quartos, a nossa casa acabou ficando super comprida por conta disso. Por isso que a gente tem essa cozinha gigantesca. E não sei se vocês se lembram, né, dos vídeos anteriores, mas a gente contou pra vocês que a gente vai monetizar a nossa casa também, no sentido de ter um estúdio em casa. Então a gente vai transformar a nossa casa no nosso local de trabalho também. Como a gente faz muito trabalho em casa, a gente decidiu fazer um estúdio. E não é um estúdio qualquer, é um estúdio maravilhoso. Então aí, como vocês podem ver no segundo andar, a gente tem, sério, a melhor parte dessa casa. Aqui, nessa parte da frente toda, o que a gente vai ter é uma varanda no andar de cima. É uma varanda, gente, de 40 metros quadrados quase, é uma varanda gigantesca. E aqui nesse cantinho aqui, ó, que tá escrito laje de cobertura sem acesso, isso aqui vai ser um jardim. Que planta grama, pra plantar planta, não é coisa pra plantar vasinho, não. Vai ser coisa pra plantar na terra, né? Deus queira que a gente não tenha uma infiltração lá na garagem. Não sei se vocês estão entendendo, tá? Aqui é onde
teria a garagem e aqui é onde teria a sala. E aí vamos começar aqui subindo pela escada. Então, né, a gente subiu a escada aqui, que na verdade ela vem daqui de baixo, tá vendo a contagem dos degraus? Aqui, ó, 1, 2, 3. A gente vai subindo por aqui, chega até aqui. E nesse cantinho a gente vai ter uma sala que eles denominaram aqui de sala íntima. Porque como ficou esse cantinho aqui sobrando do lado da escada, não fazia sentido a gente transformar isso aqui em estúdio também. Então a gente fez uma salinha, que na verdade aqui tem até uma televisão, mas não vai ter televisão. Aqui vão ter uns armários pra gente poder colocar equipamento. E vai ser uma sala, tipo, pra gente receber as pessoas, se precisar fazer uma reunião, ou se a gente quiser sair um pouco do ambiente do escritório e ir pra lá, ou quiser fazer a siesta depois do almoço. Vai ser esse cantinho mais, tipo, de relaxar, assim, que vai ter pra gente papear, tomar um café e ficar mais gostosinho, assim. E aí, vindo pra cá, a gente tem o nosso estúdio, que também, como vocês podem ver, é um belo no estúdio. É basicamente todo o tamanho que a gente tem lá embaixo de cozinha, a gente tem em cima de estúdio. Porque se vocês observarem bem, todo o recorte da casa, todas as paredes, elas estão certinhas com a parede lá de baixo. Isso é uma das coisas que barateia também a construção. Porque se você tem que fazer paredes em lugares diferentes, isso aumenta o número de vigas, de várias coisas que você precisa ter. E a construção da casa fica um pouco mais cara. Muito do que foi decidido, dos tamanhos das coisas, dos cômodos, no andar de cima, foi por conta do andar de baixo, né? Então, pra seguir mais ou menos as mesmas paredes, pra gente não ter esse tipo de problema. Então, aqui no estúdio, a gente vai ter aqui, ó, uma janelona de fora a fora pra gente ficar vendo a vista maravilhosa. E esse lado da casa é onde a gente tem a vista pro pôr do sol. Então, a gente vai estar aqui trabalhando, assim, torrando com o sol das 2 da tarde, mas vendo o pôr do sol. Vai ser lindo. Então, isso aqui que vocês estão vendo é meramente ilustrativo, né? Não necessariamente a gente vai ter esse fundo branco, fundo infinito, que é o que tá desenhado aqui. Porque, na verdade, o que a gente quer pro estúdio é que seja um espaço que ele vai mudar de acordo com o projeto que a gente estiver tocando. Então, tudo que a gente tiver aqui, a gente vai fazer tudo com rodinha, pra até essas mesas aqui, na verdade, não vai ser uma mesa gigante, vai ser dividida em duas, porque senão seria uma mesa de 4 metros, né? Seria muito grande. Então, vão ser 2 mesas que elas vão ter rodinha embaixo pra gente poder mudar elas de lugar. E se, por exemplo, a gente quiser criar um quarto pra gente fazer uma série, a gente consegue fazer esse quarto aí. Então vai ser um lugar que vai se adaptar muito ao que a gente estiver produzindo, ao que a gente estiver fazendo naquele momento. E também provavelmente vai ser cenário de muitos vídeos que a gente vai gravar por lá, porque a gente vai fazer um negócio bem legal nessa parede de cá, assim. Sério, vai ficar demais. E aí a parte que eu mais gosto dessa casa, não sei se é a que eu mais gosto, mas é uma das, é o nosso canto. Que aí aqui vem pra essa parte que é minha e da Érica. Ninguém acessa, mentira, porque a gente vai deixar as pessoas entrarem, porque é uma coisa muito maravilhosa pra gente não compartilhar. Aqui a gente vai ter a nossa suíte, que a gente vai ter uma cama super king. Vai ser uma cama 2x2, uma cama gigantesca, que a gente vai se olhar e não vai nem se enxergar do outro lado. E a gente não vai ter televisão no nosso quarto por enquanto. Aqui tem um desenho da TV, mas a gente não vai ter. Porque uma das coisas que eu acho muito, assim, é que cada cômodo da casa, ele foi feito pra alguma coisa. Ele tem uma função. E onde a gente assiste TV é na sala, não é no quarto. O quarto é pra gente, né, namorar, pra gente ler, pra gente ficar juntinho. E às vezes eu acho que a TV meio que ocupa um espaço dessa vivência no quarto que não precisa. Eu acho que quando a gente tiver filho, a gente vai decidir botar uma TV nesse quarto. Mas a gente vai ver isso depois. A gente já deixou tudo preparado pra que, se a gente quisesse colocar uma TV no futuro, a gente consiga. E como vocês podem ver aqui neste cantinho também, a gente vai ter uma porta-balcão maravilhosa para sair na nossa varanda de 40 metros quadrados, observar o nascer do sol, dar um tchau pros meus pais, porque meus pais moram do outro lado da rua. E a gente vai ter esse janelão lindo. E desse lado também a gente tem uma vista pra serra, assim, de Mogi, que é a coisa mais linda também. E aí, vindo aqui pro closet, a gente vai ter um closet muito chique. Esse pedaço aqui não vai ser todo cheio, assim, de armário como tá aqui nesse desenho, porque depois que a gente fez essa planta, a gente decidiu usar um espaço de cima da casa que ia ser só laje, como tipo um mirante, um solarium. Como é que as pessoas chamam isso? Eu não sei. Mas é um lugar que a gente vai conseguir subir como se fosse um terceiro andar da casa. E é um espaço pequenininho, mas é só pra gente conseguir ficar lá de cima vendo o pôr do sol ou vendo as estrelas. Vai ser muito legal. Então a gente vai ter armário nesse cantinho aqui do closet, um armário pequenininho aqui e o restante aqui vai ser essa escada pra esse andar de cima com aquelas coisas bem americanas, sabe? Aquelas portas que abrem assim, de baixo pra cima, bem chiquérrimo. E o nosso banheiro, que sem sacanagem, é a parte mais bonita dessa casa, gente. Mas assim, o dia que vocês verem o projeto de interiores, vocês vão cair pra trás. Sim, a gente tem uma banheira no nosso banheiro. E na verdade aqui o projeto ele tá invertido. O chuveiro agora é pra esse lado e a privada é pra esse lado. Por quê? Eu não sei se você lembra muito bem, mas aqui nesta parte, exatamente nessa parte da casa, no andar de baixo, é a lavanderia. E aí o que a gente fez?
a gente fez um duto nesse cantinho aqui, ó, que a gente vai jogar a nossa roupa e ela vai cair direto na lavanderia. A gente não vai precisar descer com baldes de roupa. A gente só vai jogar ela lá e ela vai cair. Então, como esse cantinho aqui, no projeto inicial, ele tava dentro do chuveiro, não fazia muito sentido, então a gente inverteu pra poder fazer esse duto e ficou muito legal. Então aqui a gente vai ter 2 pias, 2 chuveiros, tudo pra que a gente possa prolongar o máximo de tempo possível o nosso relacionamento. Porque 2 pias, 2 chuveiros servem pra isso, né? Por que já não faz logo 2 chuvados? Pois é, porque eu acho que também prolongar um relacionamento é não fazer cocô juntas. E aqui a gente vai ter um janelão também pra gente conseguir olhar a vista enquanto a gente toma um banho de banheira, bem garotas de novela. Vai ser muito legal. Então esse daqui é o andar de cima todo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse tour da planta. No próximo vídeo a gente vai conversar um pouco sobre as referências que a gente tinha pra parte de design de interiores mesmo da casa. E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês o nosso board do Pinterest com todas as referências, com as mais de 200 referências que a gente tem pra criar tudo que foi feito na nossa casa. E então amanhã, às 7 horas da noite, tem vídeo novo e a gente espera vocês lá, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.